a minha mãe era corintiana. O meu pai era São Paulino. A Patrícia, minha filha, ela era palmeirense, mas aí ela casou com um cara que era corintiano, né? Ele morreu, mas era corintiano. Corintiano de organizada, né? Opa! Era um diretor lá, mas era de organizado. Vai ver, eu E o conheci. Rodrigo... Hã? Vai ver, eu conheci. E o Rodrigo, eu estou contando a história da família aqui. O Rodrigo não tinha time, era um garoto de 8 anos, mais ou menos, ele gostava de futebol. Tá? A paixão dele nunca foi futebol, foi judô. Ele foi campeão sul-americano de judô, quando crescendo. Mas tudo bem. Mas ele... eu falei, puxa vida, deixa ele torcer para quem ele quiser, né? Muito bom. E lá no prédio da PAN tinha um conselheiro do São Paulo, conselheiro ainda do São Paulo, Calef João Francisco, o nosso querido Silvestre e o Garrafa sabem de quem eu estou falando, um conselheiro de São Paulo ainda hoje. Então, ele é um veterano hoje, conselheiro de São Paulo. Ele tinha um escritório lá no prédio da Jovem Pan, na Avenida Paulista, e o filho dele, ele tinha um filho da mesma idade do meu filho. E a gente cruzava no elevador, eu chegava para a rádio e ele também estava chegando para o escritório dele. E a gente conversava e tal. Ele falava, por que você não leva o seu filho para assistir? Ele queria que meu filho fosse São Paulino, né? Então ele falava, leva para lá, porque você precisa assistir. Ele tem que ver o São Paulo, era o São Paulo do Cilinho, né? Tinha Careca jogando, sabe? E aí eu falei, não dá, eu vou lá, chego 3 horas antes, a gente chega antes, né? Garrafa e Silvestre, chega muito tempo antes, saio tanto tempo depois, a gente tinha o fim de jogo, tem o terceiro tempo. Eu não vou levar o moleque. Minha mulher me mata se eu largar o moleque lá. Eu falo, não, traz ele aqui para a rádio, para o prédio. Eu saio daqui com meu filho, levo ele. E fico com ele, só para ele ter o gosto e tal. Aí teve um jogo, eu resolvi, falei, poxa vida, é injusto, né? O moleque não ter esse prazer aí de conhecer como é que funciona a coisa, ou ver um estádio, né? E o jogo era São Paulo e Internacional do Limeira. Jogo noturno, com chuva. E o São Paulo ganhou, se eu não estiver equivocado, por 5-2, 5-1. Eu não sei exatamente o placar, mas o Careca fez 2 ou 3 gols. Eu não lembro também exatamente se foram 2 ou 3. E acabou. Acabou o jogo e, naquele tempo, a porta do vestiário abria antes dos times voltarem, antes do São Paulo voltar para o vestiário, a porta do vestiário no saguão abria, os repórteres entravam, atravessavam o vestiário e ficavam na boca da escadaria. Os atletas passavam pelos repórteres, como eu falei já aqui logo na abertura, entravam no vestiário e a porta fechava. E depois de 10, 15 minutos, elas abriam novamente para os repórteres entrarem. Então, tinham 2 contatos, aliás, 3 contatos. Na porta, lá no campo, na porta antes de entrar no vestiário e depois o vestiário abrindo para você entrar no vestiário. Como ele era conselheiro, ele tinha mais privilégio. Ele entrou também com as 2 crianças, com o meu filho e com o filho dele, ficou lá ao meu lado, na escadaria.